Olá, boa noite. Alguns vão me ver, já me conhecem, outros não, então vou me apresentar. Meu nome é Isabel Cristina, tenho 40 anos, sou casada com o Luciano e sou mãe de uma menina de 8 anos que se chama Manuela. Estou passando aqui o intuito desse vídeo justamente para falar para mulheres, né, voltado para mulheres, mas todas as pessoas, né, que nós devemos nos cuidar. Recentemente, né, fui diagnosticada com um câncer de mama invasivo e vou contar um pouquinho, né, de como eu descobri, como eu soube, né, desse câncer de mama. No dia 7 de julho, né, deste ano de 2025, eu fiz o autoexame e eu descobri um nódulo na minha mama esquerda. Eu já tinha médico marcado porque eu estava fazendo outros exames e eu fui na médica, na consulta agendada no dia 16 de julho, né, precisamente nesta data. Ela me pediu, mostrei para ela, conversei com ela, falei com ela e ela disse: não se preocupa, porque nem todos os nódulos pode ser um câncer de mama, nem todos os nódulos realmente não são, né? Tem que ser investigado, né? E a médica pediu uma mamografia, então eu fui fazer essa mamografia, fiz essa mamografia em agosto. Quando ela pediu uma ultrassom das mamas, juntamente com outros exames, e então quando fiz essa mamografia, constatou um câncer de mama, né, um câncer de mama invasivo, e então começou aí, né, a preocupação que todos nós temos, né, e eu comecei, né, fui para o mastologista. Então, assim, porque eu estava consultando com uma médica que era clínica e ela me encaminhou para a mastologista e chegando, né, a mastologista, ela viu a mamografia, o resultado que estava e ela disse para mim: olha, Isabel, pode ser que seja um câncer de mama ou não. Você tem 95% de chance de ser e 5% de chances de não ser um câncer de mama. Né? Como qualquer pessoa, a gente se apega à possibilidade de não ser. E eu me apeguei aos 5% de chance. Pedi muito a Deus que não fosse, né, um câncer de mama, né, porque até então, né, na minha família não houve casos, não tem casos, graças a Deus, né, de pessoas, de mulheres com câncer de mama, né, com esse diagnóstico, né? Infelizmente eu fui diagnosticada, né, com esse câncer de mama e então a médica pediu uma biópsia e aí eu comecei a fazer os exames, né? Fui fazer essa biópsia e quando eu fiz essa biópsia foi confirmado, né, um câncer de mama já invasivo, um nódulo grande, né, pelo que a médica já falou e eu já tinha sentido, né? E fiz essa mamografia, fiz a biópsia, fiz a ultrassom das mamas e com isso a gente tem muitos exames, né? Vários exames que os médicos vão pedindo, mas o primeiro passo foi a mamografia, a ultrassom e depois a biópsia. Então é a biópsia que confirma exatamente, né, se realmente é ou não um câncer. E quando eu fiz essa biópsia foi confirmado, né? Eu não vou negar, eu chorei muito, fiquei bem abatida, né? E como, né, qualquer pessoa, né, é uma coisa que a gente não espera, principalmente porque eu já tinha ido em médicos outras vezes, já tinha feito exames, né? E eu fazia o autoexame, né? E você descobrir assim é bem difícil, né? Não é uma coisa fácil. A médica foi e pediu outros exames, tive que fazer uns outros exames para poder ver, né, o tipo de câncer e tal. E eu fiz vários outros exames,
né, para ter um diagnóstico tanto fechado e para saber também qual seria o melhor tratamento possível, né? Então, eu comecei o tratamento, graças a Deus, e com isso que eu quero falar para você neste momento, para você que está me ouvindo, né? Eu não sei, né, qual a proporção desse vídeo, mas eu senti no coração de fazer, de compartilhar com vocês. Até mesmo as pessoas que me conhecem, algumas ficam preocupadas, me mandam mensagem: Bel, como você está? Está precisando de alguma coisa? E eu agradeço muito a Deus por cada vida, cada pessoa que Deus tem levantado para me ajudar neste momento, que não adianta a gente falar que é uma coisa fácil, não é. É um diagnóstico que quando você recebe, realmente te abate. Eu fiquei muito abatida, eu chorei muito, principalmente no início eu fiquei em silêncio, falei com alguns amigos, algumas pessoas, mas eu não poderia ainda falar com os meus pais, né, porque eu moro longe, né, como a maioria das pessoas que me conhecem sabe que meus pais moram no interior, né, e eu já moro em Contagem, aqui em Minas Gerais. Então eu fui fazendo todos os exames possíveis, né, todos os exames para ter certeza do que era, para poder contar para minha família, para os meus pais, para meus irmãos, para minha família em geral, né? E eu sofri bastante, né, antes de contar para eles, porque foi assim um dos momentos mais difíceis para mim, porque eu fiquei muito preocupado com a minha família, fiquei muito preocupado com os meus pais e preocupada por ter uma filha de apenas 8 anos, porque quando eu peguei o diagnóstico, a primeira coisa que veio à minha mente é: estou morrendo. E com essa frase eu quero deixar bem claro, né, para todos que estão me ouvindo, é uma certeza que a gente tem nessa vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. A minha vida sempre esteve nas mãos do Senhor. As pessoas que me conhecem, né, as pessoas que conhecem a minha trajetória, tem pessoas que me conhecem uma vida inteira, tem amigos que me conhecem desde que nós éramos pequenas, né, e que me acompanham até hoje, e eu louvo a Deus por cada vida. Então, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Antes de existirmos desde no ventre da nossa mãe, Deus já nos tinha nos chamado pelo nosso nome e já tinha decretado quantos dias iremos viver sobre a face dessa terra. E uma das coisas que Deus trouxe no meu coração, que eu pedi muita oração, pedi oração na minha igreja, pedi oração para os meus amigos, para minha, logo depois que eu contei para minha família, né? Pedi oração, falei: gente, estejam orando por mim, né? Porque antes de qualquer coisa, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O intuito deste vídeo não é focar na doença, não é focar no diagnóstico, não, porque qualquer um que pegar o diagnóstico, né, a gente vai colocar umas fotos, e qualquer um que pegar o diagnóstico vai falar: nossa. E não, meu intuito não é focar nisso. Meu intuito é focar no Deus que me criou, no Deus que me formou, no Deus que me chamou pelo meu nome, no Deus que sempre cuidou de mim, nos mínimos detalhes, nunca deixou me faltar nada. E como eu disse no início do vídeo, né, eu tenho 40 anos, eu nunca tinha feito uma mamografia, não foi por descuido, não foi por nada, foi por simplesmente a gente ir a um profissional e o profissional praticamente se negar a te pedir uma mamografia. Apesar de eu não ter esse nódulo há praticamente exatamente um ano e pouco atrás, eu não tinha, porque eu passei por uma ginecologista, fui fazer exames que toda mulher precisa fazer, né? As mulheres sabem, né, que a gente precisa fazer, e se você não faz, eu quero te aconselhar, independentemente da sua idade, procure um profissional, conheça o seu corpo, e procure um profissional. Mas voltando, eu quero focar né, no que Deus tem para cada um de nós, tanto para a minha vida quanto para a sua vida, né? A gente sabe que Jesus não nos deixou isento. Ele falou assim que nesse mundo a gente teria aflição. E eu vou te falar, eu passei por dias de aflição na minha vida, que foi quando eu recebi o diagnóstico, eu não vou negar.
Eu passei por dias de aflição, dias de choro, muito choro. Eu ia trabalhar chorando, voltava chorando. E muito choro, eu chorei muito. Eu chorava escondido porque minha família não sabia. Eu dizia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Eu não estava bem. Me faltou fé? Não, não me faltou fé. Eu sinto que Deus me carregou nos braços naqueles dias. E que Deus levantou pessoas como suporte para estar orando por mim. Porque mais do que você ter um diagnóstico, seja de qualquer doença, qualquer, porque não é fácil, porque quando a gente fala um câncer, é uma doença complicada, sim, é sim, como qualquer outra doença. Tantas pessoas sofrem com outras doenças, pessoas que não dormem, pessoas que sentem muita dor. Então, o que eu quero focar é que Jesus falou, né? Neste mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E quando ele disse que nós vamos vencer, quando ele disse que ele venceu, para nós vencermos, nós precisamos estar nele. E quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com ele, nós vencemos. Eu estou no processo, mas eu creio que eu já venci. Eu estou no processo, mas aquele que me escolheu, que me chamou pelo meu nome, aquele que sabe, tem todos os meus dias contados aqui nessa terra, ele já me deu a vitória. Eu creio. E isso para muitos vai olhar e vai falar, mas você está no processo. Estou no processo, como qualquer pessoa precisa passar por um processo. Quando um time de futebol entra no campo, ele entra no campo e ele já entra ali crendo na vitória, mas ele tem que percorrer um processo, né? Então, quando há falhas no processo, aí você pode ter um resultado negativo, né? Mas eu sei que Deus está comigo. E eu sei que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, me fortalecendo, me dando graça, abençoando a minha casa, a minha família, a minha filha, meu esposo, né? Os meus pais que estão longe, né? Os meus irmãos que têm sofrido também junto. Porque quando há um diagnóstico, você tem um diagnóstico desse, não é somente você que sofre, a sua família, aqueles que te amam também sofrem. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E eu quero, assim, falar assim que Deus é bom em todo o tempo. Nesse processo eu tenho visto o quanto que Deus me ama. Não que ele nunca demonstrou o amor dele por mim. Se ele não me demonstrasse agora, nesse momento, somente por ele ter enviado o seu único filho para me salvar, já foi tudo. Né? Não precisaria de mais nada. Mas mesmo ele enviou o seu filho para me salvar, para salvar você, para perdoar os nossos pecados. Ele também, ele nos deu a vitória. Porque quando a palavra de Deus fala que ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, quando Jesus carregou naquela cruz, não foi só o peso do madeiro, ele levou naquela cruz, né? Foi os nossos pecados, as nossas tristezas, a angústia, aquilo que traz tristeza aqui na nossa alma. Porque eu vou te falar que eu senti uma dor na minha alma. Eu senti uma dor na minha alma que eu já tinha sentido uma vez na minha vida, que quem já conhece sabe de um testemunho que eu já dei da minha filha, né? Eu não vou contar agora, né? Mas muitos já conhecem esse testemunho, né? Mas eu já senti essa dor na minha alma. E eu senti também quando eu recebi esse diagnóstico. E é algo que na alma você pode tomar qualquer remédio, né? Você pode tomar o remédio mais forte aqui dessa terra. Mas você sabe que não vai curar a dor da alma. E eu só senti paz, eu só senti alívio no momento em que eu derramei sim as minhas lágrimas, que eu sofri sim, naquele momento, o sofrimento que eu precisava de passar por ele. Eu sofri com o diagnóstico, eu sofri sim, mas eu sei que o Senhor Jesus, ele trouxe paz no meu coração. Neste momento eu estou falando com você, não sei se você consegue ver, mas eu sei que eu tenho paz. Neste momento, eu sei que o Senhor tem trazido paz no meu coração, na minha vida. Eu deito e eu durmo, eu deito e durmo, eu durmo o sono do justo. Eu deito e durmo o sono reparador que Deus tem trazido para a minha vida. Eu sei que
que existe a doença, eu sei que ela existe, mas ela não é maior do que o Deus que eu sirvo. Eu sei que existe um diagnóstico, eu sei que existe o diagnóstico, mas ele não é maior do que o Deus que eu sirvo. Eu creio em Deus que ressuscitou um morto. Eu creio nesse Deus. E ele nunca falhou. Ele não vai falhar comigo, ele não vai falhar com você. Não é porque eu sou boazinha, não, eu não sou boazinha, ao contrário. Nós somos maus. A palavra do Senhor fala que nós somos maus. Nós precisamos que Jesus ele viesse aqui. Porque se nós fôssemos bons, não precisava do sacrifício de Jesus. Jesus não precisava ter passado pelo que ele passou. Então, nós somos maus. E Deus ele não olha, ele olha o nosso coração. Ele olha a nossa intimidade com ele. Ele olha que mesmo a gente sofrendo, ele olha que a nossa dependência nele. E eu sempre falei com Deus, Senhor, eu sou dependente do Senhor. E eu dependo sim do Senhor. Nós dependemos do Senhor, porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, a primeira coisa que você pensa é, você está morrendo, eu estou morrendo. Eu pensei, a minha mente sumiu, eu não conseguia raciocinar. Eu estou morrendo. E quem disse, né, que nós não somos eternos aqui nessa terra, né? E a nossa vida sempre esteve nas mãos do Senhor. Tem pessoas que não têm diagnóstico nenhum. Levanta de manhã e quando é no final da tarde já partiu deste mundo. A minha vida está nas mãos do Senhor. E eu sei que Ele é fiel. E como eu disse, eu creio que eu já fui curada. Eu estou passando pelo processo. Esse processo, Jesus está comigo. Esse processo, Jesus ele está comigo. Ele está caminhando comigo. Ele está me carregando nos braços dele. Ele está comigo em todo o tempo. Então, o que eu quero deixar para você, né, que está vendo esse vídeo, primeiramente, se cuide. Se ame, né? A gente está aqui nesse mês de outubro, né? Considerado outubro rosa, né? Independentemente da sua idade, moça, mulher, né? Senhora, né? Não tenha vergonha de tocar o seu corpo, de ver o nosso corpo, ele mostra, né? Eu falo assim que nesse processo, eu lendo a palavra do Senhor, e Deus trouxe no meu coração um salmo que todo mundo conhece, o Salmo 91. E na versão da Bíblia que eu li, porque existem várias versões, na versão da Bíblia que eu li, fala que é até na Bíblia na linguagem de hoje, caso alguém queira ver, fala assim que Deus ele nos livra de perigos que estão escondidos, de doenças mortais. E essa doença é uma doença mortal. É sim, mas o Deus que fez eu descobrir, não foi ninguém que descobriu. Ele me fez descobrir, eu senti, eu procurei a ajuda de um profissional, eu não escondi em tempo algum. Eu não estou negligenciando o processo que eu tenho que passar. Né? A médica me disse, você vai ter que passar pela quimioterapia, a vermelha, são 4 sessões, é a mais forte, vai haver queda de cabelo, como você está me vendo, quem me conheceu antes, me conheceu com cabelo, eu já tive um cabelo mais longo, cacheado, todo mundo sabe que eu amo meus cachinhos, né? Eu estou passando por esse processo, precisei de cortar o meu cabelo, de raspar a cabeça, porque estava caindo demais. Então, eu precisei, né, de fazer isso. E é um processo que eu estou passando. Eu sei que o Senhor ele vai restituir muito mais do que aquilo que tem sido perdido. E não tem sido perdido, porque desde o dia que eu fiz a primeira químio, que eu vi lá, né, aquele medicamento realmente vermelhinho entrando pelas minhas veias, eu falei, não é o remédio que está entrando pelas minhas veias, é o sangue de Jesus que está entrando pelas minhas veias e me purificando, porque eu creio sim, eu creio que o Senhor, Ele tem trabalhado na minha vida. Eu perguntei ao Senhor por quê, sem direito de perguntar, a gente se sente no direito de perguntar a Deus por quê, comigo, por que está acontecendo. Eu não sou melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Todos nós temos um processo para passar sobre essa terra. Todos nós temos um processo para passar sobre este lugar. Então, talvez você esteja passando pelo mesmo processo que eu, né? Ou talvez esteja outro processo. Ou talvez não, que Deus abençoe que você não esteja passando por um processo nenhum. Mas que você tenha certeza que tem um Deus que tem cuidado.
de você, que tem um Deus que tem cuidado de mim, que tem um Deus que tem cuidado de nós. Então, existe um Deus que nunca nos abandonou, nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Eu vou ler uma passagem na Bíblia, eu vou pegar aqui, eu quero ler, quero deixar para a meditação, né? Quem quiser, né, meditar, depois você pode ler. E é uma passagem bem conhecida aqui, tá em Isaías 53. Eu vou ler somente o versículo 5, que é algo que eu já até comecei a falar, né? Mas fala assim, que é na linguagem de hoje, fala assim: porém, o que ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. É o que eu falei, né? O castigo, né, que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre ele todas as nossas dores, as enfermidades, né? Ele já levou. Então confia no Senhor. Talvez você está num processo, seja ele qual for o processo que você esteja passando. Entregue a sua vida ao Senhor, confia no Senhor, né, no seu cantinho. A gente sempre tem alguém que a gente confia. Peça oração. Sozinho a gente não vence a batalha. Se eu estivesse sozinho, se eu não tivesse esse Deus na minha vida, com certeza, sem sombra de dúvida, eu já teria sido consumida. Eu não estaria aqui para estar gravando esse vídeo, não estaria aqui para estar contando, né, aqui para vocês. Mas eu sei que Deus tem cuidado de cada detalhe. E quando ele disse para Josué, a palavra diz que ele disse para Josué ser forte e corajoso. Ele falou, Josué 1:9, ele fala que ele deu uma ordem: Josué, seja forte e corajoso. Não é fácil às vezes você ser forte, você ser corajoso. Eu precisei ser forte em dias que eu precisava de ser abraçada. Eu precisei ser forte em dias que eu precisava de sentar alguém do meu lado e alguém me abraçar e chorar comigo. Ou me abraçar e falar: não, eu estou aqui. Eu precisei ser forte. Eu precisei ser corajosa. Ao falar assim, eu aceito passar pelo processo. Eu aceito, eu não negligencio passar pelo que os médicos falam que eu preciso passar. E eu falo com Deus: eu não vou negligenciar nada, porque eu sei que é permissão do Senhor. Até onde Deus permitir, eu irei passar. Aonde o Senhor falar, não, eu não vou entrar. É a porta que Deus abrir, eu vou entrar. Então, o que eu quero falar, eu estou em paz. A paz que eu tenho é a paz que fala em Filipenses. A paz que excede todo entendimento. Porque em meio à turbulência, em meio a um diagnóstico humano, a um diagnóstico de morte, eu sei que eu tenho um Deus que dá vida. Ele dá vida em abundância. Eu sei que eu sirvo um Deus que Ele me deu vida e Ele me dá vida em abundância. Ele me dá paz. E eu sei que muitas vezes não é fácil, mas nós vencemos. Nós vencemos quando estamos em Cristo. Porque quando Jesus disse: vocês vão vencer o mundo, nós temos que estar nele. Não pense você que sozinho você vence. Não, não vence. Se eu estivesse sozinha nessa trajetória, eu não estaria aqui. Muitas pessoas falam assim: Isabel, como que você tá? Você já está fazendo a quimioterapia? Eu falo: tô fazendo. Já fiz 2 sessões. E as pessoas perguntam: como você tem sentido? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho comido até mais que eu devia. Graças a Deus. E eu sei, as enfermeiras lá na primeira, ela ficou me vigiando, todas elas vigiam, né, a gente, mas ela ficou olhando e ela falou: você tá bem? Eu falei: estou bem. E eu conversando com a minha acompanhante, que é uma mulher de Deus também, que tem me acompanhado, e eu louvo a Deus por anjos que o Senhor tem colocado na minha vida.
Eu não vou citar nomes porque são tantas pessoas. E aí, quando terminou a quimioterapia, a enfermeira perguntou, você está bem? Eu falei, estou bem. Falou, então você está liberada. Ela falou, que bom que você não passou mal, porque muitas pessoas já dão náusea, já começam a fazer vômito aqui mesmo e você não passou. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me sustentado. Eu tenho me alimentado para a honra e glória do Senhor. Porque eu falei com o Senhor, Senhor, independente do processo, eu sei que o Senhor está comigo, eu preciso que o Senhor me sustente. Há dias que são dias mais nublados, que são dias que é mais chuvoso, mas há dias que o sol brilha muito. E esses dias não é só para quem tem um diagnóstico como o diagnóstico que eu tenho. Esses dias é para todos, independentemente. Esses dias são para todos. Então, Deus está conosco em todo o tempo. O que eu quero é te encorajar você, primeiramente, a ter fé, a buscar a um Deus que nunca encolheu suas mãos. A um Deus que nos abraça todos os dias, que a cada manhã as misericórdias dele se renovam para com todos, sem exceção de pessoas. E segundo, eu quero te encorajar você, mulher, a conhecer o seu corpo. E se você precisar, se você tiver dúvida, procure um profissional, converse com uma pessoa que você tenha confiança. Não tenha medo, não tenha medo. Nem todos, né, têm a mesma, como que eu posso dizer, nem todos vão sentir a mesma coisa. Como eu posso louvar a Deus e agradecer a Deus, Deus tem me mantido de pé, eu tenho me alimentado, eu tenho feito as minhas coisas, Deus tem me sustentado, né? E tem dia que a gente fica com o corpo mais relaxado, mais assim, querendo um pouquinho mais de cama, mas eu estou bem. Glória a Deus por isso, e eu só tenho que agradecer ao Senhor. E saber que isso aqui, daqui a pouco, meu cabelo está de volta. Eu falei, eu quero estar bem, eu quero chegar no final de tudo, voltar aqui e contar para vocês mais e mais e falar assim, olha, eu falei para vocês que eu estava curada e mostrar para vocês o que o médico falou. Eu já tenho testemunhos desse processo, mas não é nesse vídeo que eu vou contar, né? Eu irei contar mais para frente. E Deus está no controle de tudo. Não estou falando dos meus lábios para fora, eu estou falando daquilo que o meu coração está cheio. Tem um Deus que eu amo, um Deus que eu adoro, e eu adoro Ele dia e noite. Dia e noite eu adoro esse Deus, no meu pensamento, no meu coração. E eu busco esse Deus, e é esse Deus que eu apresento para minha filha, porque eu tenho que encaminhar minha filha nos caminhos do Senhor, né? E esse Deus, se você não conhece esse Deus, né, eu quero te convidar você a ter uma experiência com Ele, porque Ele não nos decepciona em momento algum. Se você chamar por Ele, se você buscar Ele, você pode ter certeza que você terá uma resposta. Ele te responde. Ele não é mudo, Ele não é surdo, Ele não está com as suas mãos encolhidas. E é para todos nós. Qualquer um que chamar pelo seu nome, que chamar por Ele, Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. E Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir até o nosso pedido de socorro. Porque Ele ouviu o meu pedido de socorro, né? E Ele nunca me abandonou, né? Em tempos de abundância Ele esteve comigo, em tempos de escassez Ele esteve comigo. E nesse tempo agora, que é um tempo, né, que estou passando por esse processo, Ele está comigo. E Ele já me garantiu a vitória. E eu tenho certeza dessa vitória. Eu não tenho sombra de dúvida, eu tenho certeza dessa vitória. Eu quero convidar você neste momento, estou encerrando esse vídeo, quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você neste momento e agradecer a Deus, né? Porque esse processo é para que o nome dele seja glorificado. Às vezes muitas pessoas não vão entender, vai falar, eu nunca vi isso, Deus fazer uma pessoa sofrer para o nome dele ser glorificado. Mas eu e você não temos que entender, eu só tenho que confiar e você também. Eu fiquei perguntando também,
Perguntei, não vou negar, eu perguntei para Deus, mas eu entendi que eu não preciso de perguntar, eu preciso de confiar. Eu preciso somente confiar. E é nessa confiança que Ele trabalha, é nessa confiança que Ele age, é nessa confiança que Ele nos surpreende. Eu sei que Ele já fez infinitamente mais do que aquilo que eu posso imaginar. E tento imaginar alguma coisa, mas eu sei que Ele fez já muito mais por mim. É um processo e eu creio que eu já venci. Quero convidar você, sentindo no seu coração de fazer a oração, eu quero orar com você neste momento. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer. Eu quero entrar, Senhor, ó Pai, na tua presença mais uma vez nesse dia, te louvando, te agradecendo pelo que tu és, não pelo que o Senhor pode fazer, pelo te agradecendo, Pai, porque grande é o Senhor, digno de louvor, grande é o Senhor, digno de receber toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Não há outro Deus, não há outro Senhor sobre os céus, sobre a terra. Só tu és Senhor, só tu és Deus, só tu és Salvador. E eu te louvo, te exalto, te glorifico, porque o Senhor, Pai, nos escolheu, Senhor, um dia, Pai. O Senhor nos chamou pelo nome, Pai. E o Senhor colocou em nós o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, Pai. Pai, o Senhor é Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é Deus que tem cuidado de cada detalhe. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor sabe, Deus, Senhor, ó Pai, quantas vezes eu perguntei por quê, mas o Senhor sabe, Senhor, ó Pai, que hoje de todo o meu coração eu tenho confiado em Ti. De todo o meu coração eu tenho confiado no Senhor, no que a Tua palavra declara sobre mim. A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor venceu o mundo e que nós também venceríamos. A Tua palavra, Senhor, nos encoraja a ser forte, ser corajoso. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. A Tua palavra, Senhor, declara sobre nós a paz que excede todo entendimento. E tudo que a Tua palavra diz, Senhor, ó Pai, sobre a minha vida, Pai, eu já recebi, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que no processo, Senhor, no início desse processo, Pai, eu sei, Senhor, quantas vezes eu te perguntei, Senhor. Pai, eu sei quantas vezes meu coração ficou triste. Mas hoje eu posso dizer que a alegria do Senhor é a minha força. Pai, hoje eu posso dizer com toda certeza que a alegria do Senhor é a minha força. Pai, antes, Senhor, ó Pai, eu recitava, Senhor, este versículo, Pai, e muitas das vezes recitava sem entender. Mas hoje, em meio, Senhor, ó Pai, a um diagnóstico, meu Pai, eu sei, Senhor, que a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem trazido alegria ao meu coração, Senhor, mesmo sabendo, Senhor, ó Pai, tudo, Senhor. Eu sou consciente de tudo, Pai. O Senhor não deixou escondido nada. E o Senhor, ó Pai, é tão maravilhoso, o Senhor é tão bom, que o Senhor trouxe à tona aquilo que estava oculto, Pai. Pai, essa doença é uma doença silenciosa, Pai. Ó Deus, só o Senhor sabe o que poderia ter acontecido se o Senhor não tivesse me mostrado. Hoje eu vejo que foi o Senhor que me mostrou. Hoje eu entendo, Senhor, que foi o Senhor, ó Pai, ó Deus, que me mostrou, Pai. E eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te engrandecer, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que os que confiam no Senhor, ó Pai, eles são como os montes de Sião, que eles não serão abalados, ó Pai. Ah, Deus, as circunstâncias, Senhor, o diagnóstico, Pai. Deus, Senhor, ó Pai, muitas coisas, Senhor, pode, Senhor, tentar nos abalar, mas eu confio em Ti, Senhor. E eu sei, Senhor, que tantas outras pessoas que estão, Senhor, ó Pai, do outro lado, Senhor, ó Pai, desta tela, Senhor, confia no Senhor, Pai. E eu sei, Senhor, ó Pai, aqueles que ainda têm dúvida, Senhor, que existem pessoas que têm dúvida, realmente existe Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, mostrar para eles, meu Pai, que o Senhor existe, Pai, que possa, Senhor, haver uma resposta, Senhor. Assim, Senhor, como o Gideão, Senhor,
Senhor um dia clamou, Senhor, assim como o Senhor falou com Gideão, Senhor, e Gideão fez prova do Senhor, ó Pai, que esta pessoa, Senhor, ó Pai, se ela tiver dúvidas, Senhor, ó Pai, no coração, que ela possa fazer prova com o Senhor, Pai. Ó Deus, nós não temos esse direito, Pai, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, Pai, que o Senhor nos responde, Senhor. O Senhor é tão bom, Senhor, que o Senhor não precisa justificar nada, Senhor. E mesmo assim o Senhor traz paz, o Senhor nos justifica, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ó Pai, tem tudo, Senhor, que precisamos, ó Pai. Mas muitas das vezes, Senhor, não nos alimentamos, Senhor, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, preferimos nos alimentar, Senhor, de banquetes, de manjares, Senhor, de outras coisas, Pai. Mas, meu Deus, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, meu Pai. Eu não sei, Senhor, ó Pai, ó Deus, a quem este vídeo vai, Senhor, falar. Eu não sei, Senhor, quem está vendo, Senhor, neste momento, Pai. E eu sei, Senhor, ó Pai, ó Deus, que há um porquê, Senhor, do Senhor ter colocado no meu coração, Senhor, de gravar este vídeo, Pai. Porque quem me conhece sabe, Senhor, que eu não sou de vir, Senhor, ó Pai, aqui, Senhor, ó Pai, de ficar gravando vídeo, Pai. Ao contrário, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração e cada vida que receber a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, ó Deus, abraçar, Senhor, que o Senhor possa envolver em Teus braços, Pai. Em nome de Jesus eu te clamo e eu te agradeço, Pai, confiante, Senhor, na vitória, confiante na vitória que o Senhor já decretou na cruz do Calvário. O Senhor já decretou esta vitória, Pai, e eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Pai. E que cada vida, Senhor, possa ter a certeza, Pai, que o Senhor é Deus e que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Que o Senhor tem cuidado da vitória de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E que você possa receber a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento. Possa estar sobre a tua vida, estar sobre a tua casa, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Eu deixo o meu abraço a você nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.